De volta com o Band Cidade para falar que pela segunda semana consecutiva o estado tem todas as regiões em risco gravíssimo para a Covid-19. O mapa que a gente vai ver agora aqui no telão do Band Cidade mostra todas as áreas em vermelho, ou seja, Santa Catarina em estado gravíssimo, repetindo a classificação da semana passada. 6 regiões receberam a nota máxima em todos os itens analisados: Xanxerê, Extremo Oeste, Médio Vale, Meio Oeste, Foz do Rio Itajaí e Alto Uruguai Catarinense. Houve redução na transmissibilidade na faixa oeste do estado, exatamente por causa das medidas restritivas adotadas por lá. E 98 pessoas perderam a vida entre ontem e hoje em Santa Catarina, vítimas do coronavírus. Dados também aqui no telão, agora são 8 mil. Passamos de 8 mil vidas perdidas, 8.062 é o total de mortos provocados aí pela Covid-19, com letalidade já mais alta, 1,14%. 1.576 novos casos foram registrados, elevou aí então o total para 709.077, com 667.451 pacientes recuperados. Tem ainda 33.564 pacientes em acompanhamento. 99,2% é a ocupação de leitos de UTI adulto no estado, com 11 vagas disponíveis e uma fila de 388 pessoas por um leito de UTI em Santa Catarina. Até agora, o estado já vacinou 323.559, aplicou, esse total de doses de vacinas contra a Covid-19. Desse total, 248.841 correspondem à primeira dose e 74.718 correspondem à segunda dose. Fim de semana que passou foi o segundo de lockdown em Santa Catarina. A fiscalização foi intensa para garantir o cumprimento de restrições sanitárias. Durante o segundo fim de semana de restrições, as ações foram reforçadas com o serviço de inteligência para identificar pessoas ou pequenos grupos que organizam eventos. Só a Polícia Militar realizou 3.517 fiscalizações, 17 estabelecimentos foram interditados e 192 notificados por irregularidades. Ao todo, desde o primeiro fim de semana de restrições, a PM realizou 18.482 fiscalizações e interditou 54 estabelecimentos. Pela Polícia Civil, os trabalhos de fiscalização se estenderam em todas as regiões do estado em operações integradas com órgãos municipais. Durante a operação, cerca de 3.663 estabelecimentos foram fiscalizados. Em Blumenau, um bingo clandestino foi descoberto. O Corpo de Bombeiros fez um trabalho de orientação nas cidades. Além disso, os guardas-vidas militares e civis fecharam a entrada das praias. Em Florianópolis, durante os 2 fins de semana, 436 estabelecimentos foram fiscalizados, 32 estabelecimentos comerciais foram advertidos e 2 interditados. Um mercado no sul da ilha foi advertido neste fim de semana por receber uma quantidade de pessoas acima do permitido em decreto. E a Prefeitura de Lages, na Serra Catarinense, publicou um decreto com uma série de novas restrições para conter o avanço da Covid-19 na cidade. As medidas foram anunciadas pelo prefeito Antônio Seron neste fim de semana e valem até o dia 15 de março. Entre as atividades proibidas pelo decreto estão as religiosas presenciais em templos e igrejas, o comércio de bebidas alcoólicas, os shopping centers e as lojas de departamentos e as reuniões familiares em residências, sítios e áreas comuns de condomínios, quando houver pessoas não pertencentes ao núcleo familiar residente no local. Os hotéis vão continuar abertos, mas os restaurantes, dentro deles, só vão poder atender aos hóspedes. A teleentrega e os serviços de drive-thru seguem em funcionamento. Também está permitida a realização de atividades físicas individuais. Não tenho nenhum prazer de fazer restrições às atividades. Não é a atividade em si, é a aglomeração de pessoas. Nenhuma satisfação me traz. Mas o dever da responsabilidade como gestor do município de Lages, eu assumo com muita responsabilidade as consequências da assinatura deste decreto. E o corpo do paciente de Chapecó, no oeste do estado, que morreu em Espírito Santo após ter sido enviado para lá para tratar a Covid-19, chegou hoje a Santa Catarina. Daniel Pegoraro, de 34 anos, morreu neste sábado. O caminhoneiro Daniel Pegoraro foi o primeiro paciente catarinense com Covid-19 transferido para seguir com tratamento em outro estado. Ele aguardava havia 7 dias dentro da unidade de pronto atendimento de Chapecó, no oeste catarinense, por um leito especializado.
A transferência ocorreu na quarta-feira, dia 3 de março, mas Daniel já estava com o pulmão comprometido e não resistiu. A morte foi registrada no sábado, no Hospital Estadual Jaime dos Santos Neves, em Serra, região metropolitana da capital capixaba, Vitória. Daniel deixa esposa e uma filha. A mãe de Daniel, Margarida Pegoraro, de 73 anos, também está internada em tratamento contra o coronavírus. Segundo a família, Margarida está em Chapecó, também à espera de um leito de UTI. O desembargador federal Paulo Afonso Brum Vaz, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, suspendeu a liminar que obrigava o governo federal a transferir imediatamente os pacientes na fila de espera por leitos de UTI no oeste do estado. O magistrado atendeu um pedido feito pela Advocacia Geral da União, que entendeu que a liminar provocaria um desequilíbrio no enfrentamento da pandemia e criaria distinções entre os brasileiros, o que é vedado pela Constituição. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou 7 novos casos da variante brasileira do coronavírus, a P1. Os casos foram identificados em pacientes que realizaram testes em Joinville, Presidente Getúlio, Laguna e Chapecó. Segundo a Secretaria de Saúde, 4 são autóctones, o que caracteriza a transmissão local. Os primeiros casos foram divulgados na quinta-feira. Dos 7 casos, 4 foram considerados autóctones de transmissão dentro do estado de Santa Catarina. 2 foram considerados importados, cujas pessoas tiveram histórico de viagem para outros estados. E um caso continua em investigação do local provável de infecção. Segundo o superintendente de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, dos 4 casos de transmissão autóctone, 3 deles não foram reportados ainda no estado. Um deles foi localizado, um residente do município de Laguna, no sul do estado de Santa Catarina, e 2 deles eram residentes do município de Chapecó, a região do oeste de Santa Catarina, demonstrando que há sim uma disseminação da variante P1 por diversas regiões do estado de Santa Catarina, o que explica em parte a alto nível de transmissibilidade que o estado vem sofrendo nas últimas semanas e o que vem causando um aumento da pressão hospitalar em todo o estado de Santa Catarina. Os professores da rede estadual de ensino decidiram hoje pela paralisação das aulas presenciais e seguirão aulas apenas de forma online. De acordo com o sindicato que representa a categoria, a decisão foi motivada pelos crescentes casos de Covid-19 na comunidade escolar da rede pública estadual. Nossa produção entrou em contato com a Secretaria Estadual de Educação, mas não obteve resposta até o momento. Hora de análise aqui no Band Cidade. Roberto Azevedo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a quem nos assiste. Roberto, como o governador Carlos Moisés trabalha com as perspectivas de novas medidas para combater o avanço da pandemia, tem chance de um lockdown aqui no estado? Acredito que não. É remota essa possibilidade, mas não é uma decisão isolada. O governador não usará da mesma decisão colegiada, mas de caráter monocrático, que tomou há um ano, no dia 17 de março de 2020. Ele entende que o desgaste todo ficou nas costas do governo do estado e os prefeitos daquela época, que poderiam ter tomado medidas mais duras, não se manifestaram. O que ocorre agora? Alguns prefeitos tomaram essa dianteira, mas esperaram a coisa chegar no gargalo, quer dizer, no fim da linha. Não há UTIs para atender todos os pacientes, não há o atendimento da população aos apelos para que evitem aglomeração, que façam uso de máscaras, que usem o álcool em gel. Parece que nós estamos batendo na porta errada. Nós, eu digo, nós que pedimos para vocês fazerem essa ação. Não observaram o que está acontecendo nas ruas? É isso aí. É uma tragédia humana a cada dia. Famílias inteiras, filhos, pais, irmãos, estão perecendo por conta da Covid-19. O governador vai se reunir com os prefeitos nas próximas horas, pelo menos das principais cidades, para tomar uma atitude, ou seja, aumentar as medidas ou pedir para que os prefeitos os façam. O lockdown é algo um pouco distante, mas também não pode ser esquecido num momento tão grave que passamos. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Terça-feira com predomínio de sol em Santa Catarina. Veja agora a previsão do tempo.
O dia vai ter mais nuvens no litoral, com chuva no início e no fim do dia, devido à circulação marítima. Nas demais áreas, predomínio de sol com mais nuvens no meio-oeste e pancadas isoladas de chuva na serra. As temperaturas vão estar altas, especialmente no oeste. Na capital, mínima de 21 e máxima de 27 graus. Em Joinville, mínima de 22 e máxima de 30. Em Lages, 12 de mínima e 24 de máxima. E em Chapecó, variação entre 17 e 30 graus. No próximo bloco tem esporte com a volta do Campeonato Catarinense de Futebol e veja ainda a homenagem feita por estudantes da Grande Florianópolis às mulheres que trabalham na linha de frente do combate à Covid-19. Nós já voltamos.